palavra do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Olá, muito bom dia na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, 9h30 da manhã e nós estamos aqui para mais um programa Jesus na Hora Certa. Eu sou o PH. Durante esses 30 minutos eu quero refletir com você sobre a palavra de Deus, a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele tem sido a nossa força todos os dias. Que alegria estar aqui com você nesse tempo, na Rádio Paz FM, para levar uma palavra de conforto, uma palavra de Deus para a sua vida, né? Bem, o nosso programa acontece sempre todo sábado, né? Das 9 às 10 da manhã. E hoje você ouviu um louvor, alguns louvores antes da minha chegada aqui. São os imprevistos da vida, né? Mas graças a Deus estou aqui, gosto de estar aqui para compartilhar aquilo que Deus coloca no nosso coração, com você, com a sua família. Por isso eu peço que você compartilhe essa live, eu peço que você compartilhe com as pessoas que você gosta, porque isso é bom. Compartilhar o que é bom, compartilhar o que faz bem, compartilhar aquilo que edifica, não é aquilo que transforma a nossa vida. Isso é o que faz bem, né? Nós estamos vivendo aí um tempo em que as pessoas compartilham muitas coisas, né? E algumas coisas não mudam a nossa vida, não transformam a nossa história, não nos colocam em lugares melhores. E nós gostamos de compartilhar aquilo que é bom, né? Aquilo que faz a diferença na nossa vida, aquilo que muda a nossa história, aquilo que nos coloca em um outro degrau da nossa história, né? Como Jesus Cristo disse, né? Jesus Cristo disse que aquilo que está no nosso coração é aquilo que nós compartilhamos, é aquilo que nós falamos, é aquilo que sai de dentro de nós, né? Quando o nosso coração está cheio de paz, se o nosso coração estiver cheio de paz, então nós vamos... as pessoas vão ver isso em nós. Se nosso coração estiver cheio de alegria, é com alegria. Se o nosso coração estiver cheio de ódio, de rancor, de mágoa, é isso aí que vamos mostrar, não é? Para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso eu peço que você compartilhe, porque o nosso coração está cheio daquilo que é bom para compartilhar com você. Eu sou o pastor PH, congrego ali na Igreja Batista do Parque América, na rua Jequirituba 2030. Nós estamos ali próximo ao terminal Grajaú, também próximo à estação Primavera Interlagos da CPTM e próximo ao Sesc Interlagos. São esses 3 pontos de referência que você pode ter para você chegar até a Igreja Batista do Parque América. E quando você pegar o ônibus em um desses 3 pontos, ou se você vier de carro, você desce em frente à padaria Viva Noite, que é uma referência muito boa ali na região. Padaria Viva Noite, você está na calçada do nosso templo, é só acessar e ficar bem à vontade. Os nossos cultos acontecem aos domingos, né? Sempre às 9h30 da manhã, né? Ou às 19 horas. Domingo, às 9h30 da manhã ou às 19 horas. A quarta-feira, sempre às 20 horas. Aliás, eu quero aproveitar aqui de fazer um convite, porque amanhã, domingão, se Deus quiser, a partir das 19 horas, eu, pastor PH, estarei lá na Igreja Batista do Parque América, lá na sede, levando uma palavra abençoada para a sua vida, e eu espero você lá, você e a sua família. Rua Jequirituba 2030, próximo ao Terminal Grajaú, estação Primavera Interlagos da CPTM e também próximo ao Sesc Interlagos. Eu espero você e a sua família para a gente ter um tempo de comunhão, para a gente ter um tempo bom, compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado, não é? Pela sua graça, misericórdia. Aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco, nós queremos compartilhar com você. Aproveita, segue também o PH lá nas redes sociais. Nós estamos lá no Facebook, né? Como Jesus na Hora Certa, no Instagram também, Jesus na Hora Certa. Temos um canal no YouTube, que é Jesus na Hora Certa também, lá no TikTok. As nossas redes sociais têm um único objetivo: compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o Evangelho. É isso que nós temos feito. E se Deus quiser, nós vamos continuar fazendo
para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu quero compartilhar aqui uma reflexão com você nessa manhã de sábado. Por isso que eu sempre gosto de pedir para você compartilhar a palavra de Deus com as pessoas que você gosta, compartilhar essas reflexões com as pessoas que você gosta. Eu acredito que todos nós conhecemos alguém que precisa ouvir uma palavra, todos nós conhecemos alguém que precisa ouvir, não é, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção, né? Eu creio que todos nós precisamos, e temos aquelas pessoas que nós conhecemos bem, que precisam mais ainda ouvir sempre uma palavra de Deus, né? Por isso eu quero trazer para você nessa manhã uma reflexão. Lá na carta de Tiago, no Novo Testamento, ali no capítulo 4, a partir do versículo 13 em diante, versículo 12 em diante, a palavra de Deus diz assim: ó você que diz que vai em algum lugar e durante um tempo você vai comprar, vender, negociar. A palavra diz assim: em vez de você dizer isso, diga: se Deus quiser eu irei, se Deus quiser eu farei, se Deus quiser. E ele vai dizer assim: porque você não sabe o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. O desconhecido é algo que nos deixa muito preocupados às vezes. Quando nós vamos a um lugar e nós não conhecemos aquele lugar, por mais que nós tenhamos algumas informações sobre o lugar que iremos, informações que nós adquirimos via internet, né? Jornal, revista, né? Rádio, televisão, mas você nunca foi lá pessoalmente. Então, para você, ainda é um lugar desconhecido. E o desconhecido, ele nos preocupa de uma certa maneira, porque o desconhecido muitas vezes não aceita os nossos hábitos, né? Não aceita os nossos costumes, não aceita os nossos rituais. É desconhecido. E da maioria das vezes, é nós que precisamos nos adequar ao desconhecido, né? Na maioria das vezes, é nós que precisamos nos adequar. Por exemplo, você chega em uma cidade que você não conhecia e você se surpreende com a temperatura, se surpreende com o tempo, você se surpreende com a dinâmica da cidade, você se surpreende com o trânsito, você se surpreende com a culinária, você se surpreende com tantas coisas. Recentemente, eu fiz uma viagem para uma cidade no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, chama Paranapiacaba. E eu saí de casa, estava um dia de sol, bastante sol. E chegando em Paranapiacaba, eu percebi que lá, dentro da cidade, era um tempo frio, um tempo nublado, que não tinha nada a ver com o tempo que estava fora da cidade, né, nos arredores. Era um desconhecido para mim. Então, aquilo que é desconhecido para nós, ele sempre nos traz uma surpresa, né? E é por isso o nosso cuidado. E maior do que o nosso cuidado, o cuidado de Deus para nós. Por isso ele diz assim: olha, você que diz que vai em algum lugar e lá você vai comprar, vai vender, vai negociar, em vez de você dizer isso, diga: se Deus quiser, eu vou e farei todas essas coisas. Porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. É esse desconhecido que nos surpreende muitas vezes. Às vezes, você é surpreendido por uma coisa boa nesse desconhecido. E às vezes, você é surpreendido com algo que não é tão bom assim. Da mesma maneira, acontece às vezes nas famílias. Pessoas que namoram e casam rápidos demais. Não dão tempo para se conhecer. E aí,
Por mais que você possa ter alguns momentos de comunhão, você não conhece o suficiente. E você acaba entrando num relacionamento com um desconhecido, apesar de conhecê-lo por um pouco período de tempo. E quantas vezes as pessoas elas começam um relacionamento assim e moram juntos e até se casam e não dá certo. Não dá certo por quê? Porque é desconhecido. Você não deu tempo para você conhecer o outro, ou você não deu tempo para o outro te conhecer. Eu sou casado há 17 anos, graças a Deus. Mas eu não conheço a minha esposa ainda o suficiente, nem a minha esposa me conhece. Às vezes nós temos... às vezes eu surpreendo a minha esposa me surpreende, às vezes com palavras ou atitudes que nós não estávamos acostumados a ouvir, ou ver certas atitudes. É o desconhecido. É o desconhecido. Recentemente eu conversava com um irmão que sofreu um AVC. E eu perguntei para ele assim, irmão, quanto tempo faz que você está nessa situação? Ele disse aproximadamente aí uns 16 ou 17 anos. E aí me veio uma coisa na cabeça, né? Eu perguntei para ele, mas o que aconteceu para você ficar nessa situação? E ele disse assim, olha, eu fui ao médico, o médico me passou alguns medicamentos e eu tomei o medicamento por um tempo e depois deixei de tomar. Eu achei que estava tudo bem, eu achei que eu não precisava mais, eu achei que estava tudo certo, então eu parei de tomar. Fui ao trabalho e quando eu estava vindo do trabalho eu tive um AVC e estou há 14, parece que há 14 ou 17 anos nessa situação. E aí eu fiquei pensando, né? Sabe, o desconhecido, apesar de ser desconhecido, a segunda fase é que muitas vezes nós atraímos um desconhecido, nós chamamos um desconhecido, nós buscamos um desconhecido na nossa vida, seja em qual for a área da nossa vida. É como essa pessoa. Ele não poderia ter deixado de tomar um medicamento. Porque isso ia trazer para ele, com toda certeza, algo que ele não conhecia. Isso ia trazer para ele uma situação onde ele ficaria na dependência do outro. Ele não conhecia isso. Mas ele acabou negligenciando aquilo que evitaria os estragos de um desconhecido. Negligenciou isso e hoje vive, né, nessa situação. É preciso entender que ambientes que nós não conhecemos exigem muito mais da nossa atenção. Pessoas que nós não conhecemos exigem muito mais do nosso cuidado, da nossa atenção. Situações que são surpresas para nós exigem muito mais preparação da nossa parte. E a Bíblia Sagrada, ela é categórica, ela é incisiva, né? Em nos dizer o seguinte: você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida. Então presta atenção, nós estamos diariamente, continuamente diante de um desconhecido. Nós estamos diariamente na iminência de conhecer ou de estar dentro de uma situação desconhecida. E por que nós estamos assim? Porque o único que nós temos, o tempo que nós temos é o dia de hoje. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você não tem o dia de amanhã, porque ele ainda não chegou. E você não tem o dia de ontem, porque já passou. E Jesus disse, o tempo é hoje. Você tem o hoje, você tem, na verdade, o agora. E nós negligenciamos demais esse hoje, esse agora que o Senhor está nos dando. Nós negligenciamos demais isso. Deixa, mais tarde a gente toma aquele café.
Ah, deixa para almoçar semana que vem. Ah, essa conversa que você gostaria de ter comigo, vamos deixar ela para semana que vem, que tá mais tranquilo? Filho, amanhã a gente vai dar aquele passeio que você gostaria. Né? Não, depois a gente compra esse presente. Deixa isso para depois. Não, deixa essa viagem para daqui uns 6 meses, né? Daqui a 6 meses a gente viaja, fica tranquilo. O problema é que depois o café esfria. Não dá mais. Depois o filho vai embora e não dá mais para ter a conversa. Depois acaba o dinheiro, as condições, não dá mais para fazer a viagem. E aí entra uma outra palavra que ela, quando ela vem nesse contexto, ela nos causa uma certa tristeza e frustração. Quando você usa demais as palavras, deixa para depois, mais tarde e tal, você pode se deparar com a palavra nunca mais. Ou uma frase, não é? Nunca mais vai ser possível fazer isso. Para algumas pessoas, nunca mais vai ser possível tomar o café. Nunca mais vai dar para fazer aquela viagem. Nunca mais vai dar para ter aquela conversa com o seu filho, com a sua filha. Nunca mais vai dar para dar aquele abraço no seu pai, na sua mãe. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Por isso, o que você precisa fazer hoje? Qual atitude que você precisa tomar hoje na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nas suas amizades? Quais as decisões você precisa tomar hoje? Algumas decisões você precisa tomar hoje, porque se você não fizer isso, amanhã pode ser tarde demais. Afinal de contas, Jesus Cristo disse que nós temos hoje, somente hoje. Algumas atitudes você precisa tomar hoje, porque se você não fizer isso hoje, amanhã, essa ausência de decisão pode te causar grandes prejuízos na sua vida. Será que quando a palavra de Deus diz assim, não saberás o que acontecerá amanhã, o que nós estamos esperando? O amanhã é estranho para nós. O amanhã é desconhecido para nós. Pode ser que amanhã o sol amanheça e brilhe de uma maneira maravilhosa e você tenha êxito, você tenha sucesso, você tenha êxito em tudo que você vai fazer. Pode ser que seu trabalho amanhã seja uma bênção durante todo o dia, pode ser que a tua vida em família seja um tempo de comunhão maravilhoso, seja algo assim tremendo que você nunca tinha vivido. Pode, claro que pode. O amanhã é desconhecido para nós. Mas pode ser que amanhã você e eu possamos viver experiências que não são agradáveis, como eu vivi 2 experiências desagradáveis demais esse mês. Nós estamos vivendo agora no mês de... Hoje é sábado, hoje é dia 1º de março, no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, um amigo, grande amigo da família, da minha família, estava tudo bem. Se cuidava, era um esportista, corria maratonas, ele visitava o médico sempre, ele se cuidava super bem, um homem de 62, 63 anos, jovem. Aconteceu um acidente com ele, um acidente doméstico, e uma semana depois se foi a vida. Um grande amigo da família. Um acidente doméstico. O desconhecido. Quem esperava? Eu jamais esperava uma coisa daquela. Quando eu fiquei sabendo que o meu amigo estava em coma e poucos dias depois o médico disse não há mais o que fazer, aquilo foi
um choque, foi um baque. Por isso a palavra de Deus diz assim: não sabeis o que vai acontecer amanhã. Passado 2 semanas, eu chego em casa e o meu amigo me encontra e diz: PH, o meu irmão estava saindo de uma fazenda, entrando na rodovia, veio uma moto, colidiu com a moto dele, ele com o filho na garupa, e o meu irmão faleceu. O inesperado, o dia de amanhã. Aquilo para mim foi... Eu nem me recuperei de um baque, já vem outro em seguida. Mas que tempo difícil. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela está sempre nos alertando. O quê? Não sabeis o que vai acontecer amanhã. Por isso, se você... E aí eu vou aqui falar das coisas mais triviais da nossa vida. Se você pode pegar o seu filho e levar numa sorveteria hoje, faça isso hoje. Dá para tomar um café com a esposa na padaria? Faça isso hoje. Dá para dar um abraço no filho, na filha? Faça isso hoje, faça isso agora. Faça isso na primeira oportunidade que você tiver. Abra os seus braços e abrace a sua família. Dá para preparar um almoço, um jantar? Dá para receber na sua casa um amigo, um irmão querido? Dá para você socorrer alguém hoje? Dá para meter a mão no bolso hoje e proporcionar um almoço para uma família? Dá para você dizer assim para Deus: Senhor, hoje eu conheço uma família que está necessitada e se depender de mim hoje ela não vai ficar com fome, porque eu vou hoje bancar o almoço para essa família. Dá para você que conhece alguém que está precisando de um cobertor ou de uma roupa, dá para você dizer para Deus assim: Senhor, hoje aquela família lá vai vestir, porque eu vou vestir ela hoje, para a tua glória. Sabe por quê, amigo? Porque amanhã pode ser que você não tenha a oportunidade de fazer o bem, e a Bíblia diz que se nós podemos fazer o bem e não fazemos, isso é pecado. Porque quantas vezes nós estamos diante de pessoas ou de situações que precisam de nós e nós temos, nós podemos. Deus já nos deu condições para isso. Quantas vezes nós deixamos passar? Nós deixamos passar. E como o programa Jesus na Hora Certa é um programa de amigos, é um programa de família, é um programa de Jesus, é um programa de testemunho, eu encerro contando para vocês uma falha minha e que me ensinou algo. Eu trabalho a mais ou menos uns 18 quilômetros da minha casa. E na maioria das vezes eu vou de trem. É muito trânsito, não compensa ir de carro. Na maioria das vezes eu vou de trem. E um desses dias eu estava no trem, sentado ali confortavelmente, olhando ali o meu celular, e passou um rapaz, e o rapaz estava pedindo uma ajuda. E ele olhou para mim e disse assim: você pode me ajudar? E eu falei: não posso. Não posso. E ele saiu. Eu acho que ele, no segundo passo que ele deu para se afastar de mim, o Espírito Santo de Deus falou assim ao meu coração: você não pode? É verdade? Você não pode? Eu podia fazer sim. Eu tinha condições no momento. E graças a Deus que deu tempo. Deu tempo. Eu chamar o rapaz, chamar ele e abençoá-lo. Mas no primeiro momento eu falhei. No primeiro momento eu fraquejei. Isso nos ensina. Porque eu aprendi ali 2 lições rapidamente. Primeira lição:
Deus está vendo tudo. Deus sabe tudo, pode tudo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares, ele conhece os meus pensamentos. Então, Deus viu a minha falha quando eu disse não posso. Imediatamente, Deus me disse, você não pode? Não pode, tem certeza que não pode? É como se Deus falasse para mim assim, se eu tirar sua carteirinha do bolso agora e dar uma olhada aí dentro, tem aí um valor que dá para você ajudar o rapaz. Talvez eu tenha pensado assim, mas eu não conheço ele. É verdade. Pelo fato de você não conhecer, você deveria ser mais maleável, não é, no seu coração. Pode ser que ele realmente esteja precisando. Pode ser que ele realmente esteja precisando. E se ele receber e gastar com outras coisas? Problema dele. Problema dele. Então eu aprendi uma lição ali que Deus está vendo tudo ao mesmo tempo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Segunda lição que eu aprendi é que é importante você andar preparado. E não é preparado só com dinheiro na sua carteira, não. Mas é preparado com uma palavra de Deus e principalmente preparado com disposição para ajudar o necessitado. Afinal de contas, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Veio à terra, pisar o nosso chão, comer a nossa comida, respirar o nosso oxigênio, sentir as nossas dores, porque nós éramos e somos necessitados da sua graça. Por isso, eu quero deixar com você essa reflexão hoje. Cuidado. O desconhecido está no próximo dia. O desconhecido está no próximo minuto, na próxima hora, no próximo segundo. No próximo mês ou no próximo ano, o desconhecido está ao romper do dia. E esse desconhecido pode ser um tempo de bênção maravilhoso, pode ser um tempo de lição, de ensinamento, para mim ou para você. Deixo essa reflexão com você nessa manhã de sábado, te agradecendo demais pelo tempo que você ficou comigo. Eu sou o PH e essa é a Paz FM. Você ouviu uma reflexão aqui no programa Jesus na Hora Certa, você sabe, todo sábado das 9 às 10 da manhã. É sempre uma alegria estar com você. Muito obrigado por ter ficado comigo durante esse tempo. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Cristo Jesus. Oséia, muito obrigado. Que Deus abençoe. Aproveite bem o fim de semana com a sua família.